Fala galera, Aécio da Meretio por aqui e nesta aula você vai aprender como plotar o seu projeto, como salvar em PDF. Bem, é muito, mas muito importante que você preste atenção em todos os detalhes que eu vou falar nessa aula. Vou reforçar agora no início que esta mesma aula que eu vou passar para vocês, eu já dei ela dezenas de vezes. Eu sei quais são os erros comuns, então, para que ninguém tenha nenhuma dificuldade, eu decidi fazer duas aulas. Nessa primeira aula, vou passar todos os erros comuns de uma forma completa para que ninguém tenha nenhum problema. E na segunda aula, eu vou ensinar como salvar em PDF com outro software, pois para salvar em PDF, você vai primeiro, agora, nesse exato momento, clicar no gostei, pois essa aula precisa ser uma das mais curtidas, que esse assunto é muito importante. Depois que clicou no gostei, abaixo desse vídeo, o primeiro link que você vai encontrar é para fazer o download desses dois programas aqui, o Doro e o do PDF. Primeiro, eu quero que você instale o Doro, que é o programa que nós vamos utilizar nessa aula. E preste muita atenção. O Doro vai ter três opções. Quando você clicar com o botão direito, selecionar a opção Executar como administrador, você só vai clicar em avançar, depois vai ter novamente a opção de você escolher o local de destino para o programa ser instalado. Você não precisa mudar, é só clicar em avançar novamente e depois concluir. Ou seja, você vai clicar avançar, avançar, concluir e você vai estar com ele instalado. Então, primeiro você instala, depois de ter instalado, se você estava com o Revit aberto, pode acontecer de dar erro. Então, terminou de instalar, abre o Revit e depois fecha o Revit. Só para evitar que ninguém tenha nenhum problema, eu estou pedindo para fazer isso. Por quê? Porque alguns computadores, dependendo da configuração, se você tiver com o Revit aberto, ele já vai atualizar e você já vai conseguir imprimir com o Doro, mas outros não. Então, por isso, eu peço, fez a instalação, abre o Revit, depois fecha o Revit e abre novamente. Apenas isso. Agora vamos lá. Agora que você já está com o Doro instalado no seu computador, para poder salvar em PDF, basta apenas vir aqui em cima nesse ícone de impressão ou então vir em arquivo e selecionar imprimir. Como também você pode selecionar o atalho de impressão universal para todos os programas, que é Ctrl mais P. Vou selecionar a tecla Ctrl, depois digitar P. Ao fazer isso, nós estamos aqui com a nossa janela de configuração. Vamos lá. Primeiro passo que é essencial. Se você tem uma impressora e nesse exato momento você já quer imprimir o seu projeto, você não vai precisar do Doro. Você só é selecionar a impressora. E onde é que você seleciona a impressora? É nessa primeira opção aqui, ó. Eu vou deixar o Doro selecionado porque eu quero salvar em PDF. Mas se eu quisesse imprimir na minha impressora, eu poderia estar selecionando essa impressora ou uma das outras impressoras que eu tenho aqui. Então, vou selecionar o Doro. Selecione o Doro também se você quer salvar em PDF. Próxima opção que nós temos. Aqui em arquivo, você pode criar um único PDF ao selecionar essa opção com todas as pranchas. Porém, preste atenção, o Revit, ele cria arquivos um pouco mais pesados, principalmente a prancha onde tem imagens, a prancha onde tem as fachadas fica um pouco mais pesado e às vezes abrir esse arquivo
demora muito. Então, para evitar problemas, é melhor você salvar os arquivos separadamente. Apenas se você fez um projeto pequeno, sabe que está leve, você salva aí em combinar e colocar tudo em um único arquivo. Nesse caso, como eu sei que essa primeira prancha está muito pesada por conta das perspectivas que nós temos aqui, perdão, por conta das fachadas, eu vou deixar aqui criar arquivos separados. Depois disso, aqui tem a opção de onde você vai salvar, mas não precisa modificar agora. No final, o Doro sempre traz uma janela perguntando novamente. Então, se você mudar agora, depois vai ter que fazer novamente e vai ser um trabalho a mais. Vamos para o próximo passo, que é faixa de impressão. Vai vir no seu na opção janela atual. Percebam que ao modificar para a janela atual, ele modificou automaticamente aqui, ó, para essa opção, mas não tem nenhum problema. Se você deixa essa opção marcada, ele vai imprimir o que está aqui no Revit, ó. Então, ele vai imprimir essa prancha. Porém, se eu tivesse nesse exato momento visualizando a minha planta baixa do térreo e deixasse essa opção selecionada, ele ia imprimir a planta baixa do térreo sem estar na prancha. Por isso é importante você colocar sempre em vistas, folhas selecionadas para você imprimir a prancha. Como também essa outra opção que nós temos aqui funciona da seguinte forma: quando você marca porção visível da janela atual, ele vai imprimir tudo que está visível. Qual a diferença? Janela atual, ele vai pegar aqui, ó, a janela por completo, e porção visível, em cada vista, nós temos abaixo sempre a opção de habilitar região de recorte e apenas o que fica visível naquele recorte que será impresso. Se tiver outras coisas aqui, ó, além dessa janela, não será impresso. Como por exemplo, imagine que eu tivesse aqui essa prancha e que fora dessa prancha tivessem outros desenhos que não estou visualizando porque o zoom não está pegando eles. Ao marcar essa opção, não ia sair. Então, como eu quero imprimir a prancha, eu vou selecionar essa opção, vistas barra folhas selecionadas. Depois de selecionar essa opção, perceba que voltou aqui para criar arquivos separados. Agora eu vou clicar na opção selecionar. Quando você seleciona aqui, ele traz todas as vistas do Revit, todas as folhas. E eu não quero visualizar as vistas, eu quero apenas as folhas. Então, aqui abaixo, eu vou desmarcar a opção vistas. Ao desmarcar essa opção, nós temos aqui apenas as pranchas. E aqui, ó, é só você marcar todas as pranchas. Se você tem muitas pranchas e vai dar trabalho sair marcando de uma por uma, depois de ter desabilitado a opção de vistas, é só clicar aqui, ó, em marcar todos. Se você quer desmarcar, marcar nenhum, marcar todos. Simples assim. Feito esse processo, marquei a prancha 1 e 2, vou clicar em OK. O próximo passo é, quando você clicar em OK aqui, ele vai trazer uma janela perguntando se você quer salvar essa configuração para imprimir em outros projetos. Você clica em não, porque em outros projetos sempre vai ter pranchas diferentes e tudo mais. Então é só clicar em não. Próxima parte, aqui em opções, é apenas se você quiser modificar a ordem de impressão. Então, isso aqui nós não precisamos modificar. Vamos para a parte mais importante agora, que é a configuração para que o seu projeto saia em escala. Preste atenção, se você apenas clica em OK, que a maioria das pessoas clicam em OK, o projeto vai sair fora de escala. Para que seu projeto saia na escala, você precisa agora clicar em configurar. Primeiro passo, em papel, você vai selecionar o tamanho da sua prancha. Nós colocamos todo o projeto em A1, então vou selecionar aqui
o tamanho A1. Depois de fazer isso, aqui abaixo, percebam que já está marcado para sair a impressão centralizada. Mas eu vou modificar o zoom, porque o zoom está aqui em ajustar para a página, ou seja, vai sair de escala e eu quero que esteja zoom 100%. Vou selecionar essa opção de zoom, já ficou aqui, ó, zoom 100% e automaticamente, quando você marca essa opção zoom, ele descentraliza. Então, se você apenas marca essa opção e não olha mais aqui em cima, vai sair com um erro na sua impressão. Então, depois que você coloca o tamanho A1, você marca zoom e agora marca a opção de centro. E agora já está tudo ok nessa parte. Vamos para a segunda parte, que é em relação à orientação. Minha prancha aqui está em formato paisagem, então essa opção já está ok. Em relação a vistas de linhas, a forma que eu vou imprimir processamento vetor é apenas quando você tem um projeto executivo com apenas linhas, sem ter achura, um projeto bem simples. Mas, nesse caso, que possui imagens, achuras, você tem que marcar a opção processamento raster. Talvez você me pergunte, mas Aécio, e se eu esquecer de marcar essa opção? Não se preocupe, se você se esquecer, o Revit vai notificar você antes da impressão, dizendo que vai dar erro e ele vai precisar salvar em processamento raster, senão vai ficar errado. Então, marquei aqui processamento raster. Próxima opção, aparência. A qualidade pode deixar em alta. Em relação a cores, se você quer colorido, você deixa cor. Se você quer salvar em preto e branco, você coloca escala de cinza. E se você quiser apenas com linhas pretas, você marca essa opção. Eu vou deixar a cor que eu quero imprimir colorido. E agora, atenção para essa parte final das opções que nós temos aqui. Em relação a exibir os vínculos em azul, nós não precisamos marcar essa opção, senão ele vai estar exibindo vínculos desnecessários para leitura do projeto. Em relação a essa opção de ocultar planos de referência, você marca, pois quando nós estamos trabalhando no Revit, ele sempre traz a imagem dos planos de referência da área de trabalho. E se você não marca essa opção, ele vai trazer ali linhas a mais que não fazem parte do seu desenho. Então você deixa aqui essa opção marcada. Em relação a ocultar identificadores de vistas não referenciados. Nesse projeto, nós não colocamos nenhum identificador de vista. Eu ainda não falei sobre isso, mas quando nós colocamos identificadores de vistas, se você marca essa opção e ele não está referenciado, ele não sai na impressão. Então, não precisa marcar. Depois, vindo aqui para esse outro lado, você vai marcar a opção ocultar faixas de escopo para não sair as caixas de escopo. Depois você vai marcar a opção ocultar limites de corte. O que isso significa? Preste muita atenção. Lembra que aqui nessa prancha o meu corte estava habilitando a região retangular da impressão, a região de recorte. Então, se eu tivesse esquecido de tirar e se você marcar essa opção, ao marcar essa opção, ele não sai na impressão. Por isso é importante marcar essa opção. E essa de substituir meio tom por linhas finas, não precisa marcar. Feito isso, é só clicar em OK. Agora já está tudo configurado. Para finalizar e salvar em PDF, é só clicar em OK novamente. E agora vai trazer esse aviso. Você escolheu imprimir duas vistas folhas como arquivos separados. Deseja continuar? Sim. Por que esse aviso veio? Porque eu selecionei essa opção
de criar arquivos separados. E eu já estou ciente que eu quero assim. Mas caso você não quisesse assim e nessa notificação você percebesse que está errado, seria só clicar em não e modificar. Nesse caso, já está tudo como nós desejamos, vou apenas clicar em sim. Se, porventura, nesse exato momento, eu não tivesse selecionado a opção processamento raster, ele ia trazer também outra notificação. Mas como nós fizemos a configuração completa, deu tudo certo. Pronto, o Doro terminou aqui de fazer o processo de salvar em PDF e agora vamos ver como funciona essa parte final. Eu tenho aqui, ó, duas janelas. Uma janela é da prancha 2 e a outra da prancha 1. Primeiro vou salvar essa prancha aqui, que é a folha 2. Vou deixar a opção marcada de abrir o arquivo após criado para conferir. E eu vou clicar aqui, ó, nesses três pontinhos para salvar esse PDF na minha área de trabalho. Vou selecionar aqui área de trabalho. O nome você pode deixar o mesmo. Eu vou colocar aqui prancha 1, YouTube, salvar. Feito isso, vou clicar em criar e automaticamente assim que criar, ele já vai abrir essa prancha. Você vai perceber isso enquanto eu falo, ó, já abriu aqui a prancha 2. Eu não coloquei os outros renders, as outras perspectivas, mas coloque aí antes de salvar a prancha. Agora vamos voltar para outra janela do Doro. Aqui eu vou clicar nos três pontinhos. Percebam que essa primeira janela ele não trouxe o nome da prancha, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui prancha 2 e vou clicar em salvar. Depois vou clicar em criar. E só uma observação aqui. Eu salvei a prancha 2 com o nome prancha 1 e a prancha 1 com o nome prancha 2. Mas isso não tem problema. Ó, essa é a prancha 1, ó. Observem aqui abaixo. Vou dar um zoom. Ao dar um zoom, você consegue visualizar o seu projeto. E vindo aqui abaixo, ó, essa é a prancha 1. Então, é isso. Com isso, nós concluímos essa aula. Se você teve alguma dificuldade, assiste ao processo novamente. Muitas vezes as pessoas estão desatentas por um momento e não selecionam uma opção. Então, assista novamente primeiro e, depois de ter assistido novamente, se você teve algum problema com o programa de salvar o arquivo em PDF com o Doro, então assista a próxima aula que eu vou ensinar como salvar pelo do PDF. E se você assistiu e o problema não foi com o programa, foi com algo do Revit, deixe a sua dúvida aqui abaixo. E agora é muito, mas muito importante que, se por algum motivo muito boladão você ainda não clicou no gostei, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E na sequência dessa aula, depois eu vou também ensinar como salvar um formato estendido. Vou aproveitar que estou falando de plotagem para falar tudo que pode acontecer nesse exato momento. Pode ter pessoas que vão querer salvar um formato estendido e assim por diante. Fico por aqui, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.